Primeiro, agradeço imensamente à imprensa, a vocês, por dar essa oportunidade para nós fazermos aí uma análise desse governo, praticamente de 8 anos, estamos concluindo aí, e a gente fala com muita tranquilidade, né? Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer à minha família que suportou essa convivência, essa relação que a gente tem com o público, com a população, e a própria população, né? Que nos apoiou, que nos respeitou, que sempre esteve presente, acompanhando os avanços, as conquistas e os conclames. Isso é importante, porque nós mantemos essa relação direta com a população, né? A avaliação que nós fazemos, Jerônimo, se nós fizermos um histórico, né, basta você analisar o que era essa cidade praticamente há 8 anos atrás, né? Nós tínhamos uma cidade que precisava ser construída. Nós tínhamos uma cidade que parecia que tinha passado um tsunami. Não tínhamos uma rua que não tinha problema. Não tínhamos um prédio público que não tinha problema. Não tinha vaga nas creches das nossas escolas, das nossas crianças. Não tinha remédio nas unidades de saúde, né? Se a gente fizer uma análise direta, Jerônimo, os avanços são enormes, né? E hoje nós estamos entregando uma cidade praticamente pronta, uma cidade onde as pessoas estão felizes, estão com seu autoestima super positivo, justamente porque você tem hoje ações governamentais que transformaram, né, a vida das pessoas. Hoje você tem uma melhor mobilidade, você tem a criança na creche, você tem remédio no posto de saúde, você tem médicos especialistas nas unidades, você tem mobilidade urbana que não existia na nossa cidade, era uma cidade travada, né? Em todos os aspectos. Você tem as questões ambientais, que avançamos em todos os aspectos. Quantas praças e quantos parques nós inauguramos, né, no nosso mandato, né? Um exemplo está aí, o Parque das Águas 1, 2, Parque da Juventude, Ângelo Aceola e tantas outras. E aí, é importante, porque isso mostra a qualidade de vida da nossa população. E mostrou no índice de desenvolvimento humano, assim, uma das melhores cidades do Brasil hoje, em termos de índice de desenvolvimento humano, justamente por isso, né? São ações governamentais que proporcionaram à nossa população a melhor qualidade de vida. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do relacionamento. O senhor teve 8 anos à frente do Poder Executivo. Gostaria que o senhor, como o senhor está dando essa coletiva, falando sobre a questão do relacionamento com o Poder Legislativo da cidade de Assis. O senhor foi um prefeito que administrou sem a Câmara Municipal, na sua maioria, falando de política. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre isso. O senhor assume algum tipo de responsabilidade? O senhor faria diferente? Repensaria alguma coisa nessa situação com o relacionamento com o Poder Legislativo de Assis? Olha, Jerônimo, é sabido dos entraves que nós tivemos com o Legislativo no segundo mandato. No primeiro, não. Nós tínhamos uma Câmara realmente muito harmoniosa, uma Câmara receptiva, e avançamos muito no primeiro mandato. No segundo mandato, uma Câmara nova. A maioria dos vereadores tinham sido eleitos no nosso mandato, a tiracolo nosso, ao nosso lado, eram companheiros juntos, e eu nunca aqui destratei um vereador, eu nunca ofendi um vereador, eu nunca criei problema para o vereador. O que nós sentimos, Jerônimo, que também nós erramos, né? E nós erramos e a gente tem essa concepção de que a gente não consegue acertar tudo e a gente não consegue errar tudo, né? Quando nós fizemos uma opção, no primeiro mandato, Jerônimo, nós tivemos um secretariado muito técnico, muito político, né? Ações governamentais muito política, e isso interferiu demais na gestão. Você lembra, por exemplo, da história da máfia das multas, né? Caiu sob o nosso mandato, mas eram indicações de políticos, eram indicação de pessoas que estavam ao nosso lado, né? Outros problemas que nós tivemos foram de pessoas que estavam muito próximas de nós, que nós não tínhamos envolvimento. E quantos outros escândalos, entre aspas, que surgiu, né? Que aquilo criava um certo desconforto, né? Nós tivemos que afastar servidores, nós tivemos que colocar à disposição em outros setores, né? Todos esses entraves eram pacotes que vinham, né, no governo. E no segundo mandato, com a experiência que nós já tínhamos, né, nós fizemos um caminho mais técnico, secretariado mais técnico, secretariado comprometido com a sua pasta, com a sua competência, não nos aspectos políticos. E aí, fizemos uma travessia perigosa. Se nós tivéssemos negociado com a Câmara, fornecido cargos, fornecido secretários, barganhado, nós teríamos passado com um período
de mais tranquilidade. Como nós fizemos uma opção de um secretariado técnico extremamente competente, e aí nós começamos a ter problema com a Câmara, né? E tivemos problemas seríssimos, por 3 vezes nós tivemos o nosso mandato correndo risco, né? E você lembra das barbaridades que aprontaram, né? A Justiça teve que fazer a intervenção, mas eu não sei aonde nós erramos também, Jerônimo, porque nós consideramos assim, muito felizes, porque a paz veio quando a gente teve secretariado competente, técnico à frente das secretarias, né? Veio o quê? Veio os resultados, veio as ações, veio os avanços que a cidade teve. E nós quisemos, Jerônimo, só pegar um gancho, nós quisemos fazer a sucessão municipal com esse mesmo espírito, né? Com o espírito de um governo técnico, né? De prefeita e vice-prefeito técnico, de pessoas que conheciam a pasta, né? E essa travessia também foi perigosa e acabamos sendo derrotados aí nas urnas, né? Então, eu reconheço que, não sei se era o melhor ou o pior caminho, mas a gente queria fazer uma asepsia naquilo que nós não concordávamos, né? É tanto que tantas pessoas que estavam ao nosso redor foram afastadas, deslocadas do nosso governo, e a gente governou com paz, com tranquilidade, e estamos concluindo o mandato com essa concepção. O Legislativo, infelizmente, alguns vereadores, né, excederam nas suas denúncias, nas suas acusações, né? E é muita hipocrisia, muitas vezes. Você vê vereadores, por exemplo, essa semana passada eu vi um vereador nas redes sociais criticando o entulho de lixo que foi descartado de forma irregular por um cidadão, né? É o mesmo vereador que aprovou uma lei municipal que penaliza o cidadão quando descarta irregularmente um lixo. Mas é o mesmo vereador que ficava ligando o tempo inteiro para o prefeito, para a secretária, para o secretário, para quebrar multa de usuários, de cidadãos que descartaram de forma irregular, né? Então nós entendemos, Jerônimo, que o Legislativo precisa melhorar, o Legislativo precisa ter uma concepção maior, né? Porque senão, Jerônimo, não dá para governar uma cidade através do varejinho, através daquelas pequenas demandas, uma coisinha aqui ou ali, senão qualquer coisa magoa o vereador, qualquer coisa o vereador já vota contra. Não, a cidade é maior, a cidade está grande, a cidade precisa ser pensada de forma longe, né? Não pode ficar olhando o seu próprio umbigo. A maioria dos vereadores foram parceiros nossos, entenderam a concepção, mas teve alguns vereadores que realmente enxergam a cidade dessa forma, né? E aí é difícil você governar dessa forma. O senhor tem um jeito muito próprio de lidar com as decisões no dia a dia, no cotidiano da prefeitura. Queria que o senhor falasse sobre a sua relação com a população. Faz 8 anos de mandato e o senhor consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, desde a periferia até com o empresariado. Queria que o senhor falasse um pouco dessa relação que o senhor tem com o poder e, ao mesmo tempo, com a população, independente de onde ela esteja. Nós construímos uma trajetória bacana, né? Que é uma relação. Primeiro, gabinete de portas abertas. Aqui nunca ninguém ficou para receber depois. Nunca ninguém teve que agendar e ficar uma semana esperando uma agenda, né? E a relação com a população também. Nós entendemos que quando você está próximo da população, você está presente, você conhece a realidade da população. E as ações governamentais vêm em decorrência desse olhar, dessa proximidade que nós temos com a população. Não dá para governar ficando no gabinete. E nós fazemos isso todos os dias. Parte da manhã no gabinete e a parte da tarde andando em diversos cantos da nossa cidade. A relação que nós criamos e construímos com os empresários foi algo inédito na história de Assis. Hoje a gente tem um carinho enorme pelos empresários, os empresários têm um carinho enorme por nós, porque nós aqui trabalhamos de forma muito tranquila, de forma muito transparente, sempre em parceria, para que o empresário possa fazer investimento, possa gerar emprego, possa gerar renda, e o poder público pode auxiliar, não atrapalhar. Enquanto no passado, muitas vezes, o poder público atrapalhava, né, travava o desenvolvimento da nossa cidade. E o empresário recebeu aqui da prefeitura todas as credenciais para que ele pudesse expandir. E hoje nós temos grandes empresários que têm um olhar diferente para a nossa gestão, né? Nós fomos eleitos no primeiro mandato, não com o apoio deles, mas hoje nós temos um apoio incondicional do grande empresariado que viu no nosso governo, né, a responsabilidade para governar para todos,
desde o Zezinho lá da esquina até o grande empresário que fatura R$1 bilhão por ano, a gente tem a mesma conversa, o mesmo jeito, o mesmo olhar. Eu transito nessa cidade, qualquer hora, do dia ou da noite, né, em todos os cantos da cidade, do Santa Clara ao Jardim Europa, do Jardim Paraná ao Jardim Morumbi. Né, qualquer dia, qualquer horário, as pessoas me recebem de braços abertos, me recebem com carinho, me recebem com muito respeito. E isso é o maior patrimônio que um político pode deixar. Sobre empresas agora. O senhor acredita que nesses 8 anos de mandato o senhor conseguiu atrair empresas e oferecer emprego para a população, conseguiu fazer essa parceria com o empresariado, que é uma das demandas que a população pede? É um conjunto de ações. Nós disponibilizamos, através de uma nova modalidade de licitação, áreas públicas que estavam em estoque para o empresariado. Nós distribuímos para mais de 40 empresários áreas públicas, né? Áreas que foram para a licitação e que o empresário adquiriu e o empresário está fazendo investimento. Né? Dou um exemplo, né? No CDA 1, 2 e 3, né? A quantidade de empresários que estão ampliando os seus investimentos. E agora, com os investimentos que a Sabesp está fazendo lá, os empresários já estão fazendo a sua movimentação. No CDA 4, ali à margem da rodovia Raposo Tavares, ao lado do Posto Novo Oeste, nós compramos uma área em 2017. Eu enxergava aquela área como provável possibilidade de instalação do CDA. E ali nós teremos 3 grandes empresas já iniciando as obras ali no CDA, à margem do Posto Novo Oeste, na rodovia Raposo Tavares. São empresas que vai gerar centenas e centenas de empregos. Nós licitamos essas áreas e as empresas adquiriram por um valor muito baixo e hoje nós temos ali as empresas instalando, que é a Entre Silos, que é a Engel, né, e a Capa Terraplanagens, instalando ali. Então, ali vai ser realmente um cartão postal da nossa cidade. Nós temos a concepção de que fizemos o melhor para nós acolhermos os nossos empresários e liberar essas áreas públicas. Fizemos também uma grande negociação, há meses a gente vem fazendo tratativa com os empresários, para que eles pudessem olhar a cervejaria Malta. Né? Só não foi fechada porque nós, há muito tempo, estávamos juntos, em parceria, e reunimos aqui 3 vezes aqui os empresários da CIS, o PIB Assisense, e dissemos para eles, olha, isso é um patrimônio nosso, nós precisamos acreditar nas potencialidades. Essa é uma empresa que é genuinamente assisense, né? E graças a Deus ela foi comprada, adquirida agora por empresários locais, que nós participamos de reuniões e nós tratamos isso pessoalmente, né? Para que as empresas fossem adquiridas. Né? Então, nós temos essa missão. Fizemos muito e tem muito para fazer ainda. Você acredita que finalizaria o seu segundo mandato com as obras da Sabesp entregues lá no CDA? Nós temos um cronograma. A empresa que ganhou o processo licitatório da Sabesp é a Maralina, é uma empresa construtora de Marília. Ela tem até o 2025 para terminar todas as obras. Né? A obra de macrodrenagem urbana, que é galeria, esgoto e água. Isso ela já está fazendo. Né? Ela já está fazendo. Ela fez um canal lá com gabiões de quase 2 quilômetros para captar essa água e agora ela está prosseguindo. Né? O próximo passo, a empresa Noromix ganhou o processo licitatório para fazer o serviço de terraplanagem, para fazer a base para o asfalto. E aí a prefeitura terá que licitar uma empresa para fazer o asfalto. Então nós concluímos essa obra, deixando o recurso 100% na conta da prefeitura, aplicado, que é o recurso do financiamento, que não foi possível, justamente porque a empresa Maralina não concluiu as obras primárias, que seria a captação de água, esgoto, né? E aí, numa segunda fase. Então, praticamente a ordem de serviço já está dada para a empresa Noromix, que foi a ganhadora, 6 milhões e 800 mil para fazer a base e depois fazer o asfalto. Então, nós temos a concepção de que os recursos estão alocados, os projetos estão montados, tudo está certo, para que no próximo ano chegue ao fim toda aquela obra lá e vamos deixar aquilo realmente um grande tapete. Prefeito, quais as obras iniciadas nesse campeonato que nós não teremos tempo de fazer ainda para você? Olha, Otacílio, nós fomos muito arrojados. No segundo mandato, no primeiro ano, nós apresentamos
as obras nas leis orçamentárias e no PPA. E nós pegamos um ônibus aqui e colocamos secretários, empresários, para visitar as obras e anunciamos aquilo que nós íamos fazer, né? Uma das obras fantásticas que nós vamos deixar para a nossa população foi a central de medicamentos, ali ao lado da Promar. Ali são investimentos de 5 milhões de reais. É uma grande farmácia dispensadora de medicamentos que vai centralizar todo o medicamento do município com sistema de drive-thru para entrega de medicamento. Começou hoje já a funcionar, entregando medicamento ali. Fizemos uma abertura de uma rua que você sai da Praça São Benedito, que conecta com a vila de cima ali, a Armando Salles de Oliveira, né? É uma grande obra, né, que vai dar comunidade. Ali nós temos câmaras frias, nós temos medicamentos controlados, medicamentos judicializados, tudo separado. É um grande projeto e que nós entregamos à nossa população. Uma outra obra de mais de 16 milhões de reais, que nós vamos deixar 10% para concluir, que é a Central Municipal de Alimentação, né? Há 40 anos atrás, a Prefeitura tinha uma cozinha piloto lá na Secretaria de Obras, apertado, não tinha condição, não tinha sanidade, não tinha insalubridade total no ambiente daquele, e nós acreditávamos na possibilidade de entregar para a nossa população uma central de alimentos. E construímos lá um prédio lindo, maravilhoso. Vai ficar 10% para concluir, né? Vamos entregar para a nossa população o ano que vem, com certeza até março, ela já vai estar fazendo as refeições e atendendo as nossas crianças da rede pública municipal. Vai fornecer 20 mil refeições por dia essa central de alimentação. Então foi um ambiente majestoso. Uma outra obra, Tacílio, que não foi possível concluir, né, e a gente tem que ter tranquilidade, porque nós tínhamos um sonho, né, de concluir a Sebastião Mendes de Brito, né, a Avenida Sebastião Mendes de Brito, conectando ela até o Parque das Águas. Nós fizemos uma etapa, que foi a etapa que liga até a ferrovia, que é o Parque das Acácias. Ali nós fizemos praticamente 1.000 metros de asfalto, tem 2 vias. Na linha férrea não foi possível nós fazermos o asfalto, tem que fazer uma ponte ali, nós não podemos encobrir aquilo ali, fazer uma ponte, nem que seja de madeira, e conectar dali, da base da Polícia Rodoviária, no fundo da Polícia Rodoviária, até o Jardim Botânico, que nós estamos concluindo também o Jardim Botânico ali. Aí você vai conectar Sebastião Mendes de Brito, um grande anel viário, conectando até a rotatória da Avenida Getúlio Vargas. Vai ficar ali 700 metros para ser concluído, para ficar 4 pistas, para deslocar o grande fluxo da nossa cidade naquela região. Então, praticamente, são essas obras, são duas obras que ficaram para ser concluída. Uma 50% e outra 10% para ser concluída. E a UBS da FIUSA, que era uma antiga reivindicação e foi iniciada a obra? Nós vamos entregar o prédio próprio do Assisprev até o final do ano agora, já está pronto o prédio, uma grande obra, mais de 1.000 metros. O prédio da UBS da Vila a FIUSA está em andamento, foi dado ordem de serviço e com certeza no próximo ano vai ser concluído. Então são obras que foram iniciadas, né, que nós tivemos um olhar, vamos ter sede própria a partir de agora, com a UBS da Vila FIUSA, mas demora um pouco ainda. Prefeito, várias obras foram concluídas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho das estradas rurais, dos asfaltos, a estrada do Servinho, um pedaço, a estrada do Matão, e outras. Olha, nosso governo teve um olhar para a zona rural. Era necessário nós fazermos intervenções nas estradas rurais. E nós fizemos, a primeira intervenção foi conectando Assis à água do Matão. Ou seja, o primeiro asfalto até o Pesqueiro Romagnoli. Foi a primeira estrada rural que nós fizemos graças a uma emenda do deputado Mauro Bragato, que nos ajudou demais, através do seu Aref, e nós obtemos recursos para fazer. Uma segunda etapa, nós fizemos até a água do Matão, que liga a água do Pavão, que liga ali o antigo colégio diocesano até a água do Matão, né? Também é outro trecho que nós fizemos ali, com mais de 1 quilômetro. Fizemos uma terceira etapa, foi a estrada que liga até o frigorífico, a estrada do Servinho, que foram praticamente 3 quilômetros, conectando a cidade de Assis, né, a rodovia que
que liga Paraguaçu até o frigorífico. E também o Esmeralda Park, que foi 2.400 metros. Nós fizemos da rotatória da Unesp até o conjunto habitacional Esmeralda, asfalto 100% feito pela nossa municipalidade. As obras no Parque das Águas, vai ser finalizada até o dia 31 de dezembro? Não, as obras que estão sendo executadas no Parque das Águas, graças ao apoio do deputado, ex-deputado federal, Reinaldo Augusto, que liberou R$1 milhão, né, para que nós pudéssemos fazer ali um grande projeto, né. O lago está pronto, está gramado, está arborizado, mas nós estamos fazendo ali na cabeceira do Parque das Águas um jardim botânico, né, com banheiros, com acessibilidade, e ali nós vamos ter 2 galpões para que a gente possa ali implantar um jardim botânico, com biomas, né, da floresta, do bioma Amazônia, do bioma Serra do Mar, bioma Cerrado, e ter ali uma área para visitação ao público, como nós temos na cidade de Bauru, né? O projeto nosso é um jardim botânico ali e vai ficar para ser concluído, porque não deu tempo da empresa que ganhou a licitação concluir. Prefeito, o senhor está falando um gestor público é 50% para fora, olhando para a população, e 50% também olhando para dentro da administração. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua relação com o servidor público municipal, especialmente com a categoria da área da educação. Porque foi nítido nas eleições agora, em outubro, sobre a questão da união da categoria dos professores, principalmente do magistério, sobre a questão de algumas críticas à sua administração na área da educação. Eu gostaria de dar a oportunidade de o senhor falar sobre isso. O senhor falou muito sobre o que foi realizado na sua administração como gestor público, mas como ficou também para dentro da prefeitura. Como o senhor tratou o servidor público municipal, em especial a área da educação. Olha, Jerônimo, a gente fala com muita tranquilidade na educação. Nós reformamos, fizemos investimentos históricos na educação. Fizemos investimentos maciços na qualificação do professor. Fizemos a jornada de 1/3 para que o professor possa preparar a sua aula, né? Para que ele possa ter tranquilidade, que ele possa fazer. Isso foi conquistas do nosso governo. Com relação ao piso do magistério, esse foi o grande entrave. E você sabe que essa matéria está sob júdice, né? Há uma grande discussão, né, entre a portaria do MEC e o piso nacional do magistério. E nós estamos pagando o piso nacional do magistério. Agora, a portaria é impossível pagar. O município não há recursos para atender essas demandas. E foi por isso que nós criamos tivemos um certo problema, porque fechou as portas. Quando houve uma ruptura de greve, de manifestação, não deu mais para dialogar, Gerônimo, porque a gente sabe aquilo que a gente pode atender. A gente sabe aquilo que a gente pode avançar. E com relação a isso, infelizmente, não tínhamos possibilidade, né, de atender essas demandas, né, e que vai ficar aí, que ficou aí para a promessa da próxima prefeita. E nós vamos torcer que ela consiga atender. Nós não tivemos condições de atender. Nós tínhamos que fazer escolhas, fazer opções. O gestor público não pode olhar de forma empírica, Gerônimo, há um problema só. Ele tem que olhar uma gestão como um todo. Nós precisamos continuar fazendo atendimento público de boa qualidade. Nós precisamos continuar atendendo a nossa população. E se você concentrar, você tem que fazer investimentos mínimos. Em educação, 25%. Em saúde, 15%. E nós estamos atendendo a lei. Nós estamos cumprindo a legislação vigente. E nós não podemos ter irresponsabilidade de deixar outros serviços públicos não atendendo devido a priorizar um setor, né? Isso nós tivemos essa tranquilidade, Jerônimo. Eu digo para você, repetiria de novo as mesmas ações, porque o governo não pode olhar de forma empírica a um único segmento. Você tem que olhar a cidade como um todo. Se nós tivermos que atender um grupo seleto de servidores, nós não vamos ter recursos para coletar lixo, nós não vamos ter remédio nas unidades de saúde, nós vamos ter dinheiro para fazer asfalto, e a cidade não pode ficar. É assim, é um problema. Eu vejo os problemas que todos os prefeitos tiveram aqui na região, né? O prefeito tem que fazer escolha, e nós fizemos a escolha. Nós precisamos respeitar o professor, nós respeitamos os professores, fizemos investimentos em infraestrutura, em qualidade e capacitação. Agora, com relação ao piso, é tanto que essa matéria se discute em Brasília e nós temos a tranquilidade, né, de que fizemos o melhor de nós, naquilo que nós tínhamos condições. Nós não podemos prometer aquilo que nós não conseguimos cumprir. Como que o prefeito deixa
Jerônimo, o Tacílio, é importante nós ressaltarmos que quando nós assumimos a prefeitura em 2017, nós pegamos uma prefeitura devendo mais de 70 milhões de reais em aportes e dívidas. E na época, a prefeitura até agosto, setembro, pagava fornecedores. E depois não pagava mais. Esse foi o cenário que nós pegamos em 2017, que era a praxe usada pela gestões anteriores, né, dos prefeitos anteriores. Se pagava, depois pagava a folha e não pagava fornecedores. Né? Essa é a realidade. Os históricos estão aí. O nosso governo, nós vamos deixar um déficit. Não tem o que esconder. Isso é transparente, está no portal. Nós vamos deixar fornecedores com 15 dias de atraso para ser pagos, que vai ser pago em janeiro. Fornecedores com 15 dias de atraso. Valores pequenos. E nós vamos deixar um percentual de aporte pequeno também, né? Em relação àquilo que nós recebemos, nós vamos deixar para janeiro a ser pago. Então, o cenário é extremamente positivo, a gente faz essa avaliação, porque nós não paramos a máquina, né? Nós tínhamos que dar atenção às demandas da população e continuamos trabalhando. Mesmo depois das eleições, com um cenário adverso, nós continuamos trabalhando. E isso é um cenário extremamente positivo, é essa a realidade que a gente está enfrentando no dia de hoje. Eu queria falar sobre o AssisPrev. Nessa semana nós tivemos a votação de um projeto de lei onde aumentou a alíquota dos servidores municipais, um projeto polêmico que já tinha sido apresentado na Câmara em outras ocasiões. E gostaria de saber também sobre a contribuição da Prefeitura em relação ao AssisPrev. Como está isso? Vai ficar um déficit? Olha, é importante isso. Não é um projeto polêmico. É uma obrigação constitucional o município fazer as adequações previdenciárias. Não é coisa da cabeça do prefeito, é obrigação dos prefeitos que têm o sistema próprio de previdência social fazer a atualização do cálculo autorial e as adequações às alíquotas. E no passado, nós propusemos aos vereadores dar aumento real de 4% para que os vereadores pudessem dar fazer a aprovação desse projeto de lei, que nós estaríamos adequando a alíquota previdenciária, que foi a reforma constitucional aprovada no Congresso há 4 anos atrás, que obriga os municípios a adequarem. Caso contrário, o município fica sem a certidão previdenciária. Encaminhamos a primeira vez, os vereadores votaram contra, na segunda vez, na terceira vez, nós precisamos encaminhar o projeto, porque senão nós corremos o risco de ter problema com o Tribunal de Contas, porque fomos omissos, precário e vã. Nós não cumprimos as obrigações constitucionais. E nesse intervalo, o AssisPrev teve um prejuízo de mais de 20 milhões de reais. Né? Pergunto a vocês, quem que vai pagar esse prejuízo que o AssisPrev teve nesses quase 4 anos? Né? Quem vai pagar? Porque o AssisPrev poderia estar recebendo a contribuição patronal e a do funcionário. Ele teria mais de 20 milhões de reais em caixa. Né? E isso o AssisPrev perdeu. Nosso governo, nós vamos ficar devendo em torno de 10 milhões de reais em aporte, né? Que quando nós assumimos em 2017 era 70 milhões, nós vamos ficar devendo uns 10 milhões de reais, que em janeiro, fevereiro se paga isso, que é a maior arrecadação. Né? Então nós temos tranquilidade e equilíbrio. Os vereadores agora aprovaram, né? Porque tinha o peso da responsabilidade de desrespeitar a Constituição, o vereador faz um julgamento, que ele é obrigado a respeitar a Constituição, aprovaram, né? A alíquota previdenciária, e o servidor vai pagar mais 4% e ao patronal mais 5%. Né? E aí aumenta a arrecadação do AssisPrev para que no futuro o servidor aposentado possa ter a sua garantia de aposentadoria. Próximo dia 31 de dezembro termina aí a sua segunda gestão. Qual será o futuro de José Fernandes? Muita tranquilidade, eu quero voltar a cuidar das minhas coisas. Eu tenho lavoura, eu tenho uma empresa, eu tenho outros negócios para cuidar, né? Eu quero cuidar da minha vida particular, cuidar da minha família mais, tenho um olhar, mas nós construímos um legado muito grande, e eu não vou cruzar os braços, né? E ser omisso e dizer, olha, agora deixa para lá a política, deixa para lá a vida, né? A gente sempre trabalha no sentido de que dá para fazer mais, dá para construir mais. E nós vamos dar prosseguimento na carreira política. Eu não tenho dúvida disso. Eu
A região precisa de lideranças. A região tem uma ausência enorme de lideranças e leva a um prejuízo enorme, né, pela ausência de deputados, de representação na Assembleia, de representação na Câmara Federal. E nós não podemos cruzar os braços. E hoje a gente tem um apoio enorme da população e nós vamos colocar o nosso nome à disposição. Não sei se é para deputado estadual, deputado federal. Vamos discutir com a nossa população, vamos discutir com os empresários, com os amigos, com a imprensa, para ver aonde que a gente consegue chegar. Mas nós temos uma meta, nós temos um objetivo. Não dá para deixar um legado que nós construímos tão bom, tão fértil, né, perdido. E a região perde demais. Para você ter uma ideia, cada deputado federal tem de emendas impositivas 45 milhões de reais. Isso representa um volume vultuoso de recursos que pode ser irrigado na nossa região, que pode transformar a nossa região, ser a porta-voz da nossa região, em Brasília, São Paulo. Né? Há quantos anos nós não temos essa liderança? Nós temos cidades que têm 20, 30 mil habitantes, que têm deputado estadual, deputado federal. Será que a nossa região não tem lideranças políticas maduras o suficiente para ter um líder que possa dizer, olha, nós vamos representar o Vale do Paranapanema, nós precisamos ter um porta-voz em Brasília, São Paulo, para atender as demandas da nossa região? Nós precisamos construir isso, Otacílio, e é possível construir isso, eu acredito que é possível construir, né? Então, eu vou trabalhar muito para isso, vou conclamar as pessoas para começar a pensar nisso, refletir sobre isso, porque nossa região, não estou falando de Assis, porque Assis já tem um nome consolidado, mas eu estou falando na região do Vale do Paranapanema. Estou falando para a população de Paraguaçu, de Cândido Mota, Tarumã, Pedrinhas, Maracaí, Chaporã, Palmital, Ibirarema. Essa região tem um vácuo enorme, que não dá para a gente aceitar isso, né, sendo lugar de oportunismo do deputado que vem em época de campanha, apresenta uma emenda de 100 mil, 200 mil reais ou de 1 milhão de reais e vai embora. E depois volta a cada 4 anos. E essa história vocês conhecem mais do que eu, né? Então a gente precisa interromper esse ciclo, né, vicioso que construiu no Vale do Paranapanema, de deputados paraquedistas, deputados que vêm, tem deputados que libera recurso, tem deputados, mas não é aquilo que o Vale precisa muito mais, o Vale precisa de ter um plano de desenvolvimento regional, o Vale tem suas potencialidades, tem as suas vocações e muitas vezes está adormecido. E aonde você vai discutir isso? Você vai discutir isso em Brasília, você vai discutir em São Paulo, você vai discutir com o presidente da República, você vai discutir com o governador, né? Você vai discutir com os secretários de Estado o que nós precisamos de melhor para a nossa região. Então nós vamos sim, não vamos ser omissos, vamos colocar o nosso nome à disposição, vamos fazer a nossa parte. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Político desses 8 anos, tá? Ao seu lado, parece saber que é o seu vice-prefeito. O senhor também teve outro vice-prefeito no primeiro mandato, outros secretários municipais, outras parcerias com partidos políticos. Eu gostaria que você fizesse um resumo sobre isso. O senhor pensa da atual política, sobre a questão de parcerias? Em algum momento o senhor se sentiu traído nesses 8 anos? Em algum momento aconteceu alguma coisa de bastidor que a gente não sabe? O senhor gostaria de revelar e falar para a gente nesse momento? Jerônimo, eu, graças a Deus, a maturidade da gente, né, deu a oportunidade de nós escolhermos as pessoas certas no segundo mandato. Né? No primeiro mandato, nós tivemos muitos problemas, né? Porque o vice, Jerônimo, é importante as pessoas saberem que é um cargo de expectativa. E quando você coloca um vice, se ele acha que ele pode mandar, não combina, porque vice é um cargo de expectativa. Não combina. E nós fizemos uma opção, né? Quando nós, no segundo mandato, escolhemos uma pessoa de Deus, um homem maravilhoso, um homem abençoado, que é o seu Aref, né? Que sabe o lugar dele, que se posiciona, que tem ética, que tem postura, que tem fidelidade, jamais, né, conduz as bolas pelas costas, né? Jamais joga bola nas costas. Né? Então nós aprendemos muito, Jerônimo, e não dá para você conviver com o inimigo ao seu lado, tendo um vice com cargo de expectativa. Então nós aprendemos muito, e se um dia tiver oportunidade, fica a lição. O vice é um cargo de expectativa, ele tem que ser auxiliar do prefeito, mas não pode ficar interferindo, mandando. O que o senhor fez, só ajudou, só colaborou, né? E a gente leva para o resto da nossa vida o carinho e a gratidão do senhor. Falando sobre o último... Agora, para comentar isso, Jerônimo,
Nós tivemos, sim, muitas apunhaladas, muitas traições, muitas ingratidões. Pessoas que conviviam com nós aqui no gabinete, pessoas que viviam pendurado na caneta do prefeito, né, por 8 anos, por 7 anos e meio, e de repente viraram as costas, se perderam, porque desembarcaram em outro barco, né? Não tiveram compromisso com a gratidão, não tiveram compromisso com a verdade, não tiveram compromisso com aquilo mais sublime do ser humano, né? Que é a humildade, né? De reconhecer que ele estava aqui ocupando um cargo de secretário, de colaborador, um cargo em comissão, estava na caneta do prefeito, que ele estava a serviço da gestão pública, né? E simplesmente jogou pelos ares, né? E abandonou nós, e destilando ainda ódio, raiva, veneno, né? Essas pessoas se perderam, né? A maioria dessas pessoas se perderam, né? Ficaram no meio do caminho, foram para o lado de lá e tomaram que seja bem-vindos em outro lugar, mas a gente aprendeu, Jerônimo, como diz o seu Aref, né? Nunca fomos tão apunhalados como foi no nosso governo. Porque eu sempre, Jerônimo, levo com muita tranquilidade, com muito equilíbrio. Para você ter uma ideia, eu nunca destratei um servidor. Eu nunca maltratei, eu sempre educadamente tratei todos, né? Agora, eu gosto de quem trabalha, eu gosto de quem tem posicionamento, eu não gosto de preguiçoso, eu não gosto de vagabundo, eu não gosto de puxar saco, né? Eu não gosto de puxar saco, eu gosto de quem realmente tem comprometimento. E a gente percebe que nesse universo nosso tem isso, né? Tem muito isso. E a gente aprendeu e aprendeu demais. O que espera? Você espera para 2025? A mensagem? Eu espero, primeiro, que Deus continue me dando essa força, dando saúde, cultivando essa família maravilhosa que eu tenho e os amigos que eu tenho, né? Eu quero continuar cultivando isso, que isso é o maior patrimônio que um ser humano pode ter, né? Eu desejo que os avanços que nós obtivemos nesses 8 anos continuem na nossa cidade. Hoje, o patamar de gestão está lá em cima, a régua está lá em cima, e nós não podemos mais analisar a cidade lá embaixo, né? É outro patamar, é outra esfera, e a alternância de poder é extremamente importante, porque as pessoas vão ter a oportunidade de comparar governos. Com 8 anos de mandato, as pessoas perderam a referência de uma gestão, não lembra mais daquela gestão de 8 anos atrás. A população vai voltar a pensar e vai dizer, olha, a gestão atual é melhor do que a gestão do ex-prefeito Zé Fernandes. Não, a gestão do ex-prefeito foi melhor. As pessoas vão ter essa oportunidade de comparar, analisar, porque as pessoas, quando atingem um nível de excelência, elas sempre querem mais. Por exemplo, Jerônimo, nós fizemos asfalto até o frigorífico, a estrada do Servinho. A população está cobrando asfalto até o Servinho. O próximo prefeito terá a obrigação de fazer esse asfalto. A população está cobrando o asfalto até a água do Machadão. Terá a obrigação de fazer, porque a população vai cobrar. Não quer mais cascalho. A população não quer mais fresa para colocar lá. A população quer uma alimentação de qualidade, como nós mantivemos nos programas, né? A população quer, por exemplo, a volta do PA, que é um projeto oriundo da agricultura familiar, comprado aqui, e os produtores estão ávidos para continuar comercializando com a prefeitura. E aquelas famílias carentes, 600 famílias, querem, todos os dias deparam conosco e dizem, prefeito, quando vai voltar? Porque era uma sacola de quase 15, 20 quilos de alimento, a cada 15 dias levava para sua casa. E a população não vai deixar de cobrar. A população vai querer o vale alimentação, né? De 400 para 800, porque prometeram, né? A população vai querer ações governamentais que foram propostas na campanha eleitoral. E a população vai cobrar, né? Nós temos certeza, Jerônimo, que isso é importante para as pessoas terem essa comparação.